O sol de outubro de 1999 caía suavemente sobre as ruas de Ribeirão das Neves, um município tranquilo na região metropolitana de Belo Horizonte. O céu apresentava um tom alaranjado característico do final da tarde, enquanto as sombras começavam a se alongar pelas calçadas de paralelepípedos do bairro Esperança. Uma brisa morna carregava o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, misturado ao aroma de terra molhada dos jardins recém-regados. Naquele dia 17 de outubro, Beatriz Oliveira Silva, de apenas 12 anos, saiu de casa usando seu vestido azul favorito, com pequenas flores brancas estampadas. Os cabelos castanhos escuros estavam presos em uma trança lateral, feita por sua mãe momentos antes. Nos pés, sandálias brancas presentes de aniversário do mês anterior. Uma menina comum, em um dia aparentemente comum, caminhando pela rua que conhecia desde que aprendera a andar. Ela passou na minha frente sorrindo, balançando aquela sacolinha de pano que a mãe dela sempre mandava para as compras. Acenou para mim como fazia todos os dias. Como eu ia saber que seria a última vez que veria aquela menina? Relata Dona Conceição, antiga vizinha da família. O Mercadinho São Jorge ficava a apenas 4 quadras da casa dos Oliveira. Um trajeto que Beatriz já havia feito dezenas de vezes antes, sempre voltando com os itens anotados em um pequeno papel dobrado que sua mãe lhe entregava. Naquele dia, eram apenas 3 coisas: óleo, sal e um pacote de macarrão. Uma compra simples, que não deveria levar mais que 20 minutos, mas algo estava prestes a mudar para sempre na vida daquela família. O relógio marcava 17h40 quando Beatriz cruzou a esquina da Rua das Acácias. As câmeras do posto de gasolina registraram seus últimos passos conhecidos. Depois disso, o silêncio. Um silêncio que duraria anos e consumiria a paz de uma comunidade inteira. Beatriz não era apenas mais um número nas estatísticas de desaparecidos. Aluna do 7º ano da Escola Municipal Professor Carlos Drummond, ela se destacava nas aulas de português e sonhava em ser escritora. Seu caderno de composições, encontrado posteriormente em sua mesa de estudos, revelava uma mente criativa e sensível. Ela sempre me mostrava as histórias que escrevia. Falava de mundos mágicos, de pessoas que superavam dificuldades. Era uma menina com luz própria. Conta Sandra Mendes, professora de português da escola. Em casa, Beatriz era a filha do meio. Morava com os pais, Roberto e Márcia, e 2 irmãos, Gustavo, de 15 anos, e Júlia, de 8. Uma família de classe média que havia se mudado para o bairro há apenas 2 anos, vindos do interior de Minas Gerais. O pai trabalhava como contador em uma empresa de materiais de construção, enquanto a mãe era enfermeira no posto de saúde local. As manhãs de Beatriz eram dedicadas à escola. Às tardes, após o almoço, ela dividia o tempo entre deveres de casa e pequenas responsabilidades domésticas. Aos sábados, frequentava aulas de balé no centro comunitário. O balé era sua paixão, e segundo amigos próximos, ela praticava os movimentos mesmo quando estava em casa, improvisando coreografias no quarto que dividia com a irmã mais nova. Nunca vi uma criança tão responsável e ao mesmo tempo tão sonhadora. Ela ajudava a mãe com as tarefas de casa sem reclamar, cuidava da irmãzinha como uma segunda mãe, mas ainda assim mantinha aquela inocência, aquele brilho no olhar. Recorda Mariana Costa, mãe de uma colega de classe. A rotina de ir ao mercado fazia parte das pequenas responsabilidades que Beatriz assumia com orgulho. Era um sinal de confiança dos pais, uma prova de sua crescente autonomia, um trajeto tão familiar, tão seguro aos olhos de todos. Quem poderia imaginar que naquela tarde de domingo, o que deveria ser apenas mais uma ida ao mercado, se transformaria no início de um mistério que consumiria anos de investigação e deixaria cicatrizes permanentes em todos os envolvidos. Às 17h30 daquele domingo, Márcia Oliveira estava preparando o jantar quando percebeu que faltavam alguns ingredientes. Como de costume, chamou Beatriz para ir até o mercadinho. A menina estava assistindo desenhos com a irmã mais nova, mas não hesitou em atender ao pedido da mãe. Eu disse a ela: "Volte logo antes que escureça." Ela pegou as moedas que eu deixei sobre a mesa, guardou o bilhetinho no bolso do vestido e saiu cantarolando. "Foi a última vez que a vi", relata Márcia em depoimento posterior à polícia. O trajeto até o Mercadinho São Jorge era simples: descer a Rua das Hortênsias,
virar à direita na Rua dos Ipês, seguir 2 quadras até a avenida principal e, finalmente, entrar na Rua das Acácias, onde ficava o estabelecimento. Um percurso que, caminhando devagar, levaria no máximo 10 minutos. As câmeras do posto Estrela, na esquina da avenida principal com a Rua das Acácias, registraram Beatriz passando às 17h42. Ela caminhava tranquilamente, segurando sua sacola de pano característica, e chegou a acenar para o frentista, José Pereira, que a conhecia de vista. Ela passou por aqui como sempre fazia. Acenei de volta e continuei atendendo um cliente. Não notei nada de estranho, nenhum carro suspeito, nenhuma pessoa seguindo ela, declarou José. Segundo Sérgio Gomes, proprietário do Mercadinho São Jorge, Beatriz nunca chegou ao estabelecimento naquela tarde. Conheço a família toda, reconheceria a menina na hora. Naquele domingo fiquei no caixa o tempo todo e posso garantir que ela não entrou aqui, afirmou Sérgio. O percurso entre o posto de gasolina e o mercadinho era de apenas 150 metros. Foi neste curto trajeto, em plena luz do dia, numa rua movimentada, que Beatriz Oliveira simplesmente desapareceu. Às 18h30, vendo que a filha não retornava, Márcia começou a ficar preocupada. Ligou para algumas vizinhas perguntando se haviam visto a menina. Às 19h, Roberto Oliveira iniciou uma busca pelas ruas próximas, indo até o mercadinho e voltando pelo mesmo caminho várias vezes. Às 20h15, desesperados, eles registraram o desaparecimento na delegacia local. O que ninguém sabia é que aquela noite seria apenas o começo de uma busca que se estenderia por anos, marcada por falsas esperanças, teorias contraditórias e um silêncio perturbador que só seria quebrado da maneira mais inesperada possível. As primeiras 72 horas após um desaparecimento são consideradas cruciais pelos especialistas. No caso de Beatriz, essas horas foram marcadas por uma mobilização sem precedentes no pacato bairro Esperança. Na manhã seguinte ao desaparecimento, a notícia já havia se espalhado. Vizinhos, conhecidos e até estranhos se voluntariaram para ajudar nas buscas. Cartazes com a foto de Beatriz, sorrindo em seu uniforme escolar, foram espalhados por toda a cidade. O rosto da menina de 12 anos estampava postes, muros, comércios e para-brisas de carros. A Polícia Civil destacou o investigador Paulo Ramos para o caso. Experiente em casos de desaparecimento, Ramos iniciou os procedimentos padrão: entrevistar família, amigos, vizinhos, verificar câmeras de segurança e estabelecer uma linha do tempo precisa. Nós trabalhamos com a hipótese inicial de que ela poderia ter sofrido um acidente ou se perdido, talvez tentando pegar um atalho. Também não descartamos a possibilidade de fuga voluntária, embora todos os relatos indicassem que Beatriz era uma criança feliz e bem ajustada, explicou o investigador em entrevista coletiva. O Corpo de Bombeiros vasculhou terrenos baldios, construções abandonadas e até mesmo o pequeno córrego que cortava o bairro. Cães farejadores foram trazidos de Belo Horizonte para auxiliar nas buscas, mas nenhum rastro significativo foi encontrado. Até aqui sabemos que Beatriz saiu de casa por volta das 17h30. Foi vista pela última vez nas câmeras do posto às 17h42 e desapareceu no curto trajeto entre o posto e o mercadinho. A comunidade se mobilizou de forma impressionante. A igreja local se tornou um centro de operações improvisado, onde voluntários se revezavam em turnos para distribuir cartazes, fazer ligações e organizar grupos de busca. A escola de Beatriz suspendeu as aulas por 2 dias, e muitos alunos e professores se juntaram aos esforços. Nunca vi nada igual. Era como se fosse filha de todos nós. Tínhamos mais de 100 pessoas percorrendo cada metro quadrado do bairro e arredores, relembra Padre Antônio da paróquia São Francisco. No terceiro dia, quando as esperanças começavam a diminuir, um primeiro elemento estranho surgiu. A sacola de pano que Beatriz levava foi encontrada em um terreno baldio a cerca de 1 quilômetro de onde ela havia sido vista pela última vez. A sacola estava vazia e aparentemente limpa, sem sinais de luta ou sangue. Este achado, em vez de trazer respostas, apenas aprofundou o mistério. Como a sacola foi parar tão longe do trajeto original? Teria sido plantada ali para despistar as investigações? E mais importante, onde estava Beatriz?
Ninguém imaginava que estas perguntas permaneceriam sem resposta pelos próximos 5 anos e que o caso tomaria um rumo que ninguém poderia prever. Com o passar das semanas, a ausência de provas concretas abriu espaço para teorias e especulações de todos os tipos. O caso de Beatriz ganhou destaque na mídia regional e, eventualmente, nacional. Um programa de televisão dedicado a pessoas desaparecidas chegou a fazer uma reconstituição do caso, gerando uma enxurrada de ligações com supostas pistas. A primeira teoria forte surgiu quando uma testemunha afirmou ter visto uma menina com características semelhantes às de Beatriz entrando em uma van branca naquele domingo. No entanto, após extensas investigações, a polícia descobriu que se tratava de outra criança que havia sido buscada pelos pais após um aniversário na vizinhança. Recebemos mais de 200 ligações nas primeiras semanas. Muitas pessoas juravam ter visto Beatriz em cidades diferentes, algumas até em outros estados. Verificamos cada uma dessas pistas, mas todas levaram a becos sem saída, relatou o delegado Marcos Vieira, que assumiu o caso após o primeiro mês. Uma teoria particularmente perturbadora ganhou força quando uma colega de classe de Beatriz mencionou que, semanas antes do desaparecimento, um homem em um carro escuro havia abordado algumas alunas na saída da escola, oferecendo balas e perguntando onde moravam. A polícia identificou o suspeito, um vendedor de cosméticos da região, mas seu álibi para o dia do desaparecimento se mostrou sólido, com testemunhas confirmando que ele estava em uma cidade vizinha. Houve também quem sugerisse que Beatriz poderia ter fugido voluntariamente. Esta teoria, embora considerada improvável pela família e pelos investigadores, ganhou alguma credibilidade quando uma página de diário foi encontrada entre os pertences da menina, mencionando uma grande aventura que ela gostaria de viver. Essa página foi tirada completamente de contexto. Minha filha escrevia histórias de ficção. Ela estava falando de um dos personagens que havia criado, não de si mesma. Beatriz jamais fugiria de casa. Ela era feliz aqui, defendeu Roberto Oliveira, pai da menina, visivelmente abalado durante uma entrevista. Uma das pistas mais promissoras veio 6 meses após o desaparecimento, quando a pulseira que Beatriz usava no dia, um presente da avó com seu nome gravado, foi encontrada em um terreno perto da rodovia estadual, a cerca de 5 quilômetros do local do desaparecimento. A descoberta reacendeu as buscas naquela área, mas nada mais foi encontrado. À medida que o tempo passava, o caso foi esfriando. A polícia continuava investigando, mas com menos recursos e urgência. A família Oliveira, no entanto, nunca desistiu. Roberto e Márcia fundaram a Associação Encontre Beatriz, que além de manter viva a busca pela filha, passou a auxiliar outras famílias com crianças desaparecidas. O que ninguém sabia é que a verdade estava mais próxima do que imaginavam, escondida atrás de um muro de silêncio que só seria quebrado 5 anos depois, da maneira mais inesperada. Os anos se passaram com uma lentidão cruel para a família Oliveira. A casa, antes animada pela presença vibrante de Beatriz, transformou-se em um espaço de luto contido. O quarto da menina permaneceu intocado, como um santuário à espera de seu retorno. Márcia deixou o emprego no posto de saúde, incapaz de lidar com a rotina, enquanto sua filha continuava desaparecida. Roberto mergulhou no trabalho e na associação Encontre Beatriz, canalizando sua dor em ação. Vivíamos em um limbo. Não podíamos fazer um funeral e seguir em frente, porque não tínhamos um corpo. Não podíamos realmente ter esperança, porque cada dia que passava tornava menos provável encontrá-la com vida. Era uma dor sem nome, desabafou Márcia em uma das raras entrevistas que concedeu. Os irmãos de Beatriz também sofreram profundamente com a ausência. Gustavo, o mais velho, desenvolveu um senso de culpa por não ter ido ao mercado naquele dia em lugar da irmã. Júlia, a caçula, cresceu à sombra do desaparecimento, tendo poucas memórias concretas da irmã, mas carregando o peso de sua ausência. A comunidade, inicialmente tão mobilizada, foi lentamente voltando à normalidade. Os cartazes com o rosto de Beatriz, desbotados pelo sol e pela chuva, tornaram-se parte da paisagem urbana. As pessoas seguiam suas vidas, embora o caso permanecesse como uma ferida aberta no imaginário coletivo do bairro.
Em 2003, no 4º aniversário do desaparecimento, o caso ganhou um breve ressurgimento na mídia. Um famoso programa de domingo fez uma reportagem especial, apresentando uma projeção de como Beatriz estaria aos 16 anos. A reportagem gerou algumas ligações, mas nenhuma pista concreta. Até aqui sabemos que Beatriz desapareceu no curto trajeto entre o posto de gasolina e o mercadinho, que sua sacola foi encontrada em um terreno baldio dias depois, e que sua pulseira apareceu meses mais tarde, perto da rodovia estadual. Sabemos também que diversas teorias foram investigadas, mas nenhuma levou a uma conclusão. O ano de 2004 começou sem grandes expectativas para a investigação. O caso Beatriz havia se tornado um daqueles mistérios que provavelmente nunca seriam resolvidos. A própria família começava a aceitar, relutantemente, que talvez nunca soubessem o que havia acontecido naquela tarde de domingo. Foi então que, em março de 2004, algo inesperado aconteceu. Um telefonema anônimo para a delegacia afirmou que havia segredos enterrados na casa da família Almeida, especificamente no quintal dos fundos, sob uma velha mangueira. A casa em questão ficava a apenas 2 ruas de distância da rota que Beatriz percorria no dia de seu desaparecimento. A princípio, os investigadores trataram a ligação como mais uma das dezenas de pistas falsas que haviam recebido ao longo dos anos. No entanto, algo nesta dica em particular chamou a atenção do delegado Vieira. O denunciante mencionou detalhes sobre a roupa de Beatriz que nunca haviam sido divulgados publicamente. O que começou como uma verificação de rotina estava prestes a abrir uma caixa de Pandora, que mudaria para sempre a história do desaparecimento de Beatriz Oliveira. Armando Almeida, 43 anos, vivia sozinho na casa da Rua dos Lírios desde a morte de sua mãe, em 1997. Reservado e discreto, trabalhava como vigia noturno em um depósito de materiais de construção e raramente socializava com os vizinhos. Embora não fosse particularmente querido na comunidade, também não despertava suspeitas ou hostilidade. Era apenas mais um morador do bairro Esperança, um homem comum e facilmente esquecível. Quando os investigadores bateram à sua porta naquela manhã de março de 2004, Armando pareceu genuinamente surpreso. Permitiu a entrada dos policiais sem resistência e, quando questionado sobre a denúncia anônima, negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Beatriz. Ele parecia calmo, colaborativo. Disse que mal conhecia a família Oliveira e que se lembrava vagamente do caso da menina desaparecida. Não encontramos nada suspeito na inspeção inicial da casa, relatou o investigador Carlos Souza. A equipe policial solicitou autorização para examinar o quintal, especificamente a área sob a mangueira mencionada na denúncia. Armando hesitou brevemente, mas acabou consentindo. O que aconteceu a seguir chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Ao começarem a escavação, os policiais encontraram uma pequena caixa de metal enterrada a aproximadamente 50 centímetros de profundidade. Dentro dela, envolvidos em um pedaço de tecido, estavam um par de sandálias brancas em miniatura, um pequeno chaveiro e um bilhete amarelado com uma lista de compras: óleo, sal e macarrão, escrito com a caligrafia infantil inconfundível de Beatriz. Confrontado com esta evidência, Armando Almeida desmoronou. Seu comportamento mudou drasticamente, passando da cooperação à agitação extrema. Pediu para falar a sós com o delegado Vieira e, naquela sala, começou uma confissão que duraria horas e revelaria um segredo guardado por 5 longos anos. Segundo o relato de Armando, ele estava voltando para casa naquela tarde de domingo quando viu Beatriz caminhando sozinha. Afirmou que não havia premeditação, que tudo aconteceu num impulso, quando ofereceu carona à menina e ela aceitou por conhecê-lo de vista do bairro. Levou-a para casa com a desculpa de que sua mãe havia deixado um recado para a família Oliveira. O que se seguiu foi narrado pelo próprio Armando em detalhes perturbadores que, por respeito à vítima e sua família, não serão reproduzidos aqui. O resultado final, no entanto, foi a morte acidental de Beatriz, segundo ele, durante uma tentativa de mantê-la calada quando ela começou a gritar por socorro. A frieza com que ele descreveu todo o processo foi talvez o mais chocante. Não havia remorso genuíno, apenas um certo alívio por finalmente falar sobre o assunto, comentou posteriormente o delegado Vieira.
Armando confessou ter mantido o corpo no porão por 2 dias, enquanto acompanhava as buscas iniciais. Depois, aproveitando seu turno noturno como vigia, transportou os restos mortais para uma área de mata fechada a cerca de 40 quilômetros da cidade, em um local de difícil acesso que conhecia por praticar pesca ocasionalmente. A confissão levou a uma operação imediata para localizar os restos de Beatriz. Mas o que parecia ser o fim de um mistério de 5 anos estava prestes a se revelar apenas mais uma camada de um caso muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. A busca pelos restos mortais de Beatriz na área indicada por Armando Almeida mobilizou um grande contingente policial. Durante 3 dias, equipes especializadas vasculharam cada metro quadrado da região, uma área de mata densa e acidentada às margens de uma represa. Cães farejadores, drones e até mergulhadores foram empregados na operação. No entanto, para a frustração dos investigadores e desespero da família Oliveira, nada foi encontrado. Nem ossos, nem roupas, nem qualquer vestígio humano que pudesse ser associado a Beatriz. Confrontado com esta incongruência, Armando mudou sua versão. Alegou que talvez tivesse se confundido quanto ao local exato, que estava nervoso na época e não tinha certeza se havia realmente deixado o corpo ali ou em outro ponto semelhante. Começamos a suspeitar que Armando estava jogando conosco. Sua confissão tinha detalhes precisos sobre o desaparecimento, mas quando chegávamos a pontos que poderiam ser verificados concretamente, ele se tornava vago e contraditório, explicou o delegado Vieira. Uma nova busca foi realizada, desta vez em um segundo local indicado por Armando. Novamente nenhum vestígio foi encontrado. Uma terceira tentativa, em uma área ainda mais remota, também não produziu resultados. A investigação entrou então em uma fase complexa. Por um lado, havia elementos que sustentavam a culpabilidade de Armando. O conhecimento de detalhes não divulgados sobre o caso, os itens enterrados em seu quintal, o fato de morar próximo ao local do desaparecimento e seu comportamento errático durante os interrogatórios. Por outro lado, a ausência de um corpo ou qualquer evidência física direta ligando-o ao crime lançava dúvidas sobre a veracidade completa de sua confissão. Uma reviravolta ocorreu quando a polícia descobriu que Armando havia sido internado brevemente em uma clínica psiquiátrica em 1995, após apresentar episódios de delírios e comportamento obsessivo. Especialistas foram chamados para avaliar seu estado mental e determinar se ele seria capaz de fabricar uma confissão falsa, mas convincente. Havia a possibilidade de estarmos lidando com alguém que, obcecado pelo caso, havia assimilado tantos detalhes ao longo dos anos que conseguia produzir uma narrativa crível, mesmo sem ter participado realmente do crime, ponderou a psiquiatra forense doutora Helena Mendes, consultada pela investigação. Enquanto isso, a análise dos itens encontrados no quintal trazia novas complicações. O pequeno chaveiro de sandálias, embora semelhante ao que Beatriz usava, não era exatamente igual ao descrito pela família. O bilhete com a lista de compras, por sua vez, continha os itens corretos, mas análises grafológicas preliminares não eram conclusivas quanto à autoria. Até aqui sabemos que Beatriz desapareceu em 1999, que Armando Almeida confessou o crime 5 anos depois, que itens possivelmente relacionados ao caso foram encontrados enterrados em seu quintal, mas que nenhum corpo foi localizado nos locais indicados por ele. A comunidade, que inicialmente respirou aliviada com a aparente resolução do caso, voltou a mergulhar na incerteza. A família Oliveira vivia um novo tipo de tormento. Teriam enfim descoberto o responsável pelo desaparecimento de sua filha, mas talvez jamais recuperassem seus restos para um sepultamento digno. O mistério de Beatriz, que parecia prestes a ser solucionado, revelou-se ainda mais profundo e perturbador do que se imaginava. Em setembro de 2004, 6 meses após a confissão inicial de Armando Almeida, o caso Beatriz continuava sem uma resolução definitiva. Armando estava detido preventivamente, acusado formalmente pelo homicídio da menina, mas seu julgamento havia sido adiado 2 vezes devido a questões processuais e à contínua busca por evidências concretas. Durante este período, novas descobertas lançaram ainda mais dúvidas sobre o caso.
A análise forense da casa de Armando, realizada com tecnologias mais avançadas do que as disponíveis em 1999, não encontrou qualquer vestígio biológico de Beatriz, nem sangue, nem cabelos, nem impressões digitais que pudessem comprovar sua presença no local. Por outro lado, a investigação sobre o passado de Armando revelou um padrão inquietante. Em 2 outras cidades onde havia morado anteriormente, casos de desaparecimento de crianças haviam ocorrido em períodos coincidentes com sua presença. Embora não existissem evidências diretas ligando-o a estes casos, a coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Estávamos diante de um quebra-cabeças, onde algumas peças simplesmente não se encaixavam. A confissão continha detalhes que só o verdadeiro culpado poderia saber, mas também apresentava inconsistências graves. Era como se Armando conhecesse o crime, mas não exatamente da forma como o descrevia, refletiu o promotor de justiça Ricardo Melo, designado para o caso. Uma nova linha de investigação surgiu quando a polícia começou a questionar a possibilidade de Armando não ter agido sozinho. Esta teoria ganhou força após a descoberta de que ele mantinha correspondência regular com um primo distante, Luiz Henrique Almeida, que cumpria pena por crimes sexuais em outro estado. As cartas trocadas entre os dois, obtidas com autorização judicial, não mencionavam diretamente o caso Beatriz, mas continham referências codificadas a segredos compartilhados e situações que ninguém jamais descobriria. Começamos a considerar seriamente a hipótese de uma ação conjunta. Talvez Luiz estivesse na cidade naquele fim de semana. Talvez ele fosse o verdadeiro executor, com Armando servindo apenas como cúmplice ou facilitador, explicou o delegado Vieira. Uma verificação dos registros de visitas no presídio, onde Luiz estava detido, confirmou que Armando o havia visitado 3 vezes no ano de 1999, a última delas apenas 2 semanas antes do desaparecimento de Beatriz. No entanto, não havia registros de que Luiz tivesse obtido qualquer tipo de saída temporária naquele período. Enquanto isso, a família Oliveira enfrentava seu próprio inferno particular. A esperança inicial trazida pela confissão havia se transformado em uma nova forma de agonia. Márcia, a mãe, foi hospitalizada após um colapso nervoso. Roberto, consumido pela busca obstinada por respostas, abandonou o emprego para se dedicar integralmente ao caso, levando a família a dificuldades financeiras. Às vezes penso que seria mais fácil se nunca tivéssemos recebido aquela ligação anônima. Viver na incerteza era doloroso, mas este limbo é ainda pior. Sabemos quem, mas não sabemos como, onde ou realmente por quê, desabafou Roberto em uma entrevista concedida a um jornal local. O tempo continuava passando, e o mistério de Beatriz parecia cada vez mais destinado a permanecer parcialmente velado. Mas o destino ainda reservava uma última e inesperada reviravolta para este caso que havia marcado profundamente uma comunidade inteira. Em dezembro de 2004, uma tempestade intensa atingiu a região de Ribeirão das Neves. O volume de chuvas foi tão excepcional que causou deslizamentos em áreas rurais e o transbordamento de vários córregos. Foi durante os trabalhos de limpeza e recuperação, 2 semanas após as enchentes, que um grupo de operários fez uma descoberta macabra. Em um barranco parcialmente desmoronado, às margens da rodovia estadual, a aproximadamente 15 quilômetros da cidade, foram encontrados restos humanos. Os ossos expostos pela força da água e do deslizamento pertenciam a uma criança. Junto aos restos mortais, havia fragmentos de tecido azul com pequenas flores brancas desbotadas pelo tempo. Os exames forenses confirmaram o que muitos já suspeitavam. Eram os restos mortais de Beatriz Oliveira. A identificação positiva foi feita através de registros dentários e, posteriormente, confirmada por testes de DNA. A localização dos restos não coincidia com nenhum dos 3 locais indicados por Armando Almeida em sua confissão. Confrontado com esta descoberta, Armando finalmente revelou uma versão que os investigadores acreditam ser mais próxima da verdade. Segundo ele, após o crime, entrou em pânico e inicialmente escondeu o corpo no porão de sua casa. 2 dias depois, aproveitando a comoção e as buscas concentradas em outras áreas,
transportou os restos para aquele barranco isolado, escolhido aleatoriamente durante uma fuga desesperada. Por que mentiu sobre os locais anteriores? Questionou o delegado Vieira. Porque nunca acreditei que encontrariam. Achei que já tinha me livrado do problema e queria apenas ganhar tempo, teria respondido Armando segundo relatos dos investigadores. A análise forense dos restos mortais não conseguiu determinar com precisão a causa da morte devido ao estado avançado de decomposição, mas confirmou que Beatriz havia sofrido fraturas em diversas partes do corpo, consistentes com um ataque violento. Em março de 2005, quase 6 anos após o desaparecimento, e 1 ano após sua confissão inicial, Armando Almeida foi finalmente julgado. Considerado mentalmente capaz de responder por seus atos, foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e outros crimes associados. Durante o julgamento, a questão da possível participação de seu primo Luiz Henrique foi levantada, mas por falta de evidências concretas, nenhuma acusação formal foi apresentada contra ele. Esta permanece uma das peças não resolvidas do quebra-cabeças. A descoberta dos restos mortais permitiu à família Oliveira realizar finalmente um funeral digno para Beatriz. A cerimônia, realizada em janeiro de 2005, reuniu centenas de pessoas que haviam acompanhado o caso ao longo dos anos. A menina foi sepultada com suas sapatilhas de balé e um caderno de histórias que havia escrito: "Finalmente podemos nos despedir. Não da forma como gostaríamos, não no tempo que esperávamos, mas pelo menos agora temos um lugar para levar flores, para conversar com ela", disse Márcia, visivelmente abatida, mas de alguma forma mais serena do que nos anos anteriores. Hoje, mais de 20 anos após o desaparecimento, o caso Beatriz Oliveira é lembrado como um dos mais impactantes da história criminal da região. A Associação Encontre Beatriz, fundada pelos pais durante as buscas, continua ativa, ajudando famílias que enfrentam situações semelhantes. O bairro Esperança nunca mais foi o mesmo. Aquela comunidade que um dia se orgulhava de sua tranquilidade passou a conviver com o fantasma da desconfiança. As crianças deixaram de brincar livremente nas ruas. Os pais tornaram-se mais vigilantes e a inocência coletiva foi irremediavelmente perdida. E talvez seja este o verdadeiro legado do caso Beatriz. A lembrança de que o mal pode se esconder nos lugares mais comuns, atrás dos rostos mais ordinários, e de que o silêncio, seja o silêncio de um criminoso, o silêncio de uma comunidade ou o silêncio de um sistema, pode ser tão devastador quanto qualquer ato de violência. Como uma criança que saiu para comprar óleo, sal e macarrão numa tarde de domingo e acabou levando consigo a paz de uma cidade inteira.